CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos no ar com o CBN Esportes desta segunda-feira, 8 de julho de 2024. Sem dicas. Você se lembra o que aconteceu há 10 anos? No dia 8 de julho de 2014? Está lembrado ou conseguiu esquecer? Mande aí para o nosso WhatsApp 998869070, 998869070. CBN Esportes no ar até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Nosso giro de manchetes começa com basquete, notícia boa. O Brasil está de volta às Olimpíadas no basquete masculino. A seleção venceu a Letônia por 94-69 e garantiu vaga a Paris de 2024. Depois de um primeiro quarto irretocável, a equipe manteve a pegada no restante da partida e garantiu a vitória. Parabéns à seleção masculina, parabéns ao basquete brasileiro. E daqui a pouco informações da Ponte Preta, que já está de olho no confronto contra o Mirassol na sexta-feira dentro de casa. O técnico Nelson Batista, que ainda não repetiu a equipe, mais uma vez vai precisar mexer. Dodô, suspenso, está fora do jogo. Por outro lado, serão 3 novidades na Macaca. E definida a fase semifinal da Euro 2024. Amanhã, às 4 da tarde, a Espanha enfrenta a França. Na quarta-feira, Holanda e Inglaterra decidem o segundo país na final da competição. E agora o destaque de Gabriel Dudziak. O Palmeiras venceu o Bahia em casa por 2-0 e voltou a grudar no líder do campeonato, o Flamengo. Os gols do Alviverde neste domingo foram anotados por Estevão e Rony em um jogo também marcado por chances perdidas pelos visitantes. O Corinthians, por outro lado, perdeu 3-0 para o Cruzeiro em Belo Horizonte. O São Paulo se prepara para jogar na próxima quinta-feira contra o Atlético Mineiro, enquanto o Santos espera que haja uma definição sobre o futuro do técnico Fábio Carille. E a Inter de Limeira decepcionou mais uma vez na Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe foi derrotada pelo Água Santa por 1-0 no último sábado. O Leão é o vice-líder do grupo A7 com 20 pontos. Para se classificar, a Inter precisa de pelo menos mais uma vitória para garantir vaga à próxima fase. E no CBN Esportes vamos falar também do Guarani, que chegou a 10 jogos sem vitória na Série B. O Bugre é o lanterna da competição com uma desvantagem de 10 pontos para o 16º colocado. 3 reforços foram anunciados. A expectativa é que nas próximas horas o zagueiro Matheus Salustiano, ex-jogador do Brusque, e Pacheco, que estava no Operário, sejam oficializados e fiquem à disposição de Pintado contra o Novo Horizontino. Copa Paulista também é destaque aqui na CBN. A competição agitou a nossa região no fim de semana. Sexta-feira, pelo Grupo 3, o 15 bateu o União São João de Araras por 4-2. Foi a primeira vitória do Inhoquim na competição, que assumiu a vice-liderança com 4 pontos. Pelo Grupo 4, o Primavera atropelou o Bragantino 2. Fora de casa, 4-0. Sabe quem foi o destaque? Enan. Lembra do Enan? Com passagens aqui pelo futebol de Campinas. Ele foi o grande destaque da partida com 2 gols. O Fantasma salta para a vice-liderança com 6 pontos. E também tivemos o Rio Branco em campo contra o São Bento em Sorocaba, 0-0. Mas o Tigre permanece na liderança com 7 pontos. E hoje tem mais Série B do Campeonato Brasileiro. E tem um jogo que interessa a torcida do Guarani. Quem tem um destaque é Fábio Scheibe. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Prosseguimento da 14ª rodada da Série B, com 2 partidas hoje. Às 8 da noite, o Avaí, tentando virar líder da competição, recebe o Novo Horizontino lá na Ressacada, em Florianópolis. E às 9 horas, esse jogo que você disse, interessa bastante ao Guarani, porque o Amazonas enfrenta o Vila Nova. O Amazonas, no momento, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 16 pontos,
a 10 pontos do Bugre. Mas o empate, e claro, uma vitória, fazem o Guarani fechar essa 14ª rodada a 11 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. A situação está muito ruim no momento, são 10 pontos de diferença, mas pode piorar nessa noite, quando o Amazonas enfrenta o Vila Nova às 9 da noite, lá no Carlos Amit, em Manaus. Bugre torcendo então para o prejuízo não ser maior ao final da 14ª rodada, né? 11h12 e agora o destaque da opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Ótimo dia para você, Carlão. Ô, Julião, para você também, Fábio Scheib, uma boa semana a todos nós e pro ouvinte CBN. Não tem como fugir do assunto o Guarani, né? A situação muito complicada, muita gente com razão já jogando a toalha. Eu prefiro esperar um pouco mais, embora a matemática jogue contra, o nível de atuação muito abaixo, o emocional interferindo demais, né, principalmente nos últimos jogos, com as expulsões, né, João Vitor no derby, ontem o menino Ian Henrique. Mas vamos ver, a gente espera que o técnico Pintado consiga extrair algo, tirar forças do nada aí para o Guarani, ao menos reagir, né, realizar uma sequência de Série B digna, porque realmente, em termos de resultado, a situação está muito ruim. Não podemos falar falta de comprometimento, longe disso. Aliás, uma virtude do técnico Pintado nestes últimos momentos. Agora, com relação a resultados, o Guarani se distanciou demais e está muito complicado. Está muito difícil a permanência do Bugre na Série B. 998699070 é o WhatsApp da CBN que está à disposição. Pode mandar a sua mensagem aí. Eu fiz uma pergunta, né, agora há pouco. Há 10 anos, exatos 10 anos. Era necessária essa pergunta, né? 8 de julho de 2014. Você se lembra o que aconteceu? Você se lembra? Sem spoiler, Fábio Scheib. Você se lembra ou não? Dia muito triste. Essa é a minha manchete só, cara. Você já, entregou já bastante. O que mudou também, muitas coisas depois daquele momento. Né? E infelizmente não mudou pra melhor, né? Pra pior. Infelizmente. Todo o drama. 998699070, mande aí a sua mensagem. Estamos no ar com o CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, coordenação de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h16. Agora informações do trânsito de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela região do centro
Tem uma pequena lentidão na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas. No sentido centro, motorista perde tempo somente no semáforo da rua Coronel Quirino. A rua Irmã Serafina e a Avenida Anchieta tem trânsito livre pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia perde tempo pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Francisco Glicério, e pela pista da direita da rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. A Avenida Senador Saraiva tem lentidão da rua Barreto Leme até ali a Avenida Campos Sales, pela pista da direita, pela pista da esquerda. O ouvinte vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora são 11 horas e 17 minutos. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Patinho bovino moído seleção dia a dia, embalagem de 500 gramas de R$ 29,99 por apenas R$ 19,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Daqui a pouco, informações da Série B também, da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom dia, amigos! Vocês acham que pelo andar da carruagem a Ponte Preta conquista uma vaga na Copa do Brasil para o ano que vem? Um grande abraço! É o Wagner quem manda a mensagem aqui. Olha, a Ponte está numa situação Pelo Campeonato Paulista boa, né? boa no campeonato. Eu só estou tentando lembrar se ela precisa de 2 ou 3 times classificados. De cabeça, são 2. Ela precisa que 2 dos paulistas se classifiquem direto para a Libertadores. Palmeiras e Santos. Temos, nesse momento, no Brasileirão, Palmeiras brigando pelas cabeças. O São Paulo hoje está, né, no G4 também, o que seria suficiente. O Santos, campeão da Série B, também abre essa vaga. Cadê o Bragantino aqui? Bragantino é o nono colocado, a 3 pontos do G6. Ficaria faltando o Corinthians. O Santos, campeão da Série B, também abre uma vaga. O Santos hoje... Então o cenário é bom. Ela precisa de 2 combinações. Vou até abrir aqui, viu, Carlão, para ter essa confirmação, mas de cabeça, assim, é uma situação importante para a Ponte conseguir a vaga aqui, ó. Tem até a matéria de Júlio Nascimento no GE. Boa, Julião. A Ponte ficou com a 7ª melhor campanha do Paulistão. Então ela está em segundo na lista de espera da Federação Paulista, atrás apenas da Inter de Limeira. Então vamos lá. 2 de Palmeiras, Bragantino e São Paulo, ficando no G8 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians teve uma campanha pífia no Campeonato Paulista, então por isso o Corinthians não entra nessa conta. E ainda bem, né? Porque ao que tudo indica, o Corinthians vai passar longe da Libertadores. Então, se Palmeiras e Bragantino, ou se Palmeiras e São Paulo e Bragantino, se 2 desses ficarem no G8, não precisa nem ir direto para Libertadores, no G8, a Ponte vai para a Copa do Brasil. É bem factível isso. Isso é muito provável. Sim. Se de repente isso não acontecer, a Ponte precisa de 2 combinações. Palmeiras ou São Paulo vencendo a Libertadores, Santos e Novo Horizontino vencendo a Série B. O Palmeiras foi o único time no G8 e o Santos foi para a Série B. Vale também. Portanto, são 2 combinações, então eu acho muito provável a Ponte jogar a Copa do Brasil, que seria importante para o clube também, né, Carlão? Olha, Júlio, é importante assim que a gente faça aí analise a Ponte Preta também com justiça, né? Em muitas ocasiões eu usei esse microfone para criticar a diretoria da Ponte, com razão, pelo menos no meu modo de entender, principalmente a maneira como esse pessoal assume a Ponte e tal, mas já passou, acho que hoje é outra situação. Só que também nós temos que admitir, pelo menos após o retorno da Ponte, né, principalmente essa temporada de 2023 com a permanência, né, no sufoco, mas permaneceu, era importante, e esse 2024 eu acho que está sendo um processo importante de reorganização da Ponte. E isso a gente também tem que colocar na conta da diretoria. As coisas boas também. Né? Então foi um time que deixou uma impressão ruim na eliminação para o Palmeiras, né? A maneira como a Ponte perdeu lá na Arena Barueri, mas temos que dar um voto de louvor para o campeonato que a Ponte fez, que praticamente a credencia para a Copa do Brasil. E até aqui, entendendo também que precisa melhorar tal, mas vai fazendo um campeonato brasileiro de acordo com o que ela tem em mãos também. Eu não acredito numa Ponte Preta brigando pelo acesso. Queria estar enganado, mas acho muito difícil a Ponte brigar pelo acesso. Mas só de voltar a uma Copa do Brasil,
somar esses 45 pontos o mais rápido possível, para aí sim ir se organizando, pavimentando caminhos para construir uma boa campanha no ano que vem, eu acho que a Ponte está nesse processo. Ao mesmo tempo que falávamos do Guarani no passado, num processo de evolução, esse ano foi tudo por água abaixo, mas a Ponte ela faz um 2024 de reorganização, de pavimentação, para quem sabe 2025 a gente possa falar de uma Ponte brigando fortemente no Campeonato Paulista e principalmente pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia, amigos. O Diogo Matheus não se encaixaria na Ponte Preta? Grande Edson, parceiraço, Edson, gente boa demais, Edson Souza. Edição, nossa? Sim. Cara. A fera, a lenda. Sabe que, Edição, a gente fala sempre de você, Edição, nas resenhas com o William Cabelo, e eu prego para o William Cabelo que você, da imprensa campineira, é um dos maiores jogadores de futebol. Ah, é? Da bola? Edson Souza? É. Rapaz do céu, joga... Qualidade. Hoje acho que não sei se ainda tá brincando, mas com muita técnica, com muita qualidade, jeito elegante de jogar. Grande Edson Souza, que honra. Carlão, a gente fala muito hoje sobre a questão da luta importante, né, em relação ao racismo. Sim. O Edson Souza, ele foi uma referência quando eu era... ele é sensacional. Eu vou acabar entregando um pouco da minha idade do Edson também, mas quando eu era criança era muito legal ver o Edson na televisão, porque ele era uma das poucas referências de jornalistas pretos que eu tinha, né, quando criança, então ele foi muito importante nesse meu processo. Além desse processo, né, e você ter como exemplo o Edson, e você representa bem, né, poxa, hoje um dos expoentes da imprensa campineira. E o Edson, cara, é sensacional, uma resenha maravilhosa. Infelizmente a gente não tem conversado muito, não tem encontrado muito. Ele falou que parou de jogar, ele tá aposentado. Parou de jogar, mas jogava muito. Tem que preservar, né? Grande figura, E ele pergunta do Diogo Matheus. O Diogo já passou pela Ponte, né, Edson? É famoso estrela, Edson, de tanto que jogava bola. Mas ele teve uma passagem que foi pouco aproveitado, pouco ajudou a Ponte. Aí no Guarani ele se encontrou como liderança, como um cara importante. Eu acho que a diretoria poderia até rever, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, a situação do Diogo Matheus, mas até em virtude do que aconteceu ontem, eu acho que a diretoria do Guarani poderia rever a situação do Diogo Matheus. Agora, tecnicamente, a Ponte tá com quem? Tá com o Luiz Felipe... Igor Inocêncio. E o Igor Inocêncio. E ela tá procurando lateral, porque ela tentou o Tomás Luciano, não deu certo a negociação. E olha, o Eberlin, nos tempos de diretor de futebol e vice-presidente da Ponte, ele tinha uma característica que é até para aflorar a rivalidade. Ele sempre consultava jogadores do Guarani e tal. Não sei, cara, eu acho que vale uma conversa. Eu gosto do futebol do Diogo Matheus. O Eberlin... Ele tentou alguns nomes, tá? Então. Desde que ele assumiu. Ele tentou o Rodrigo Andrade, tentou o Rodrigo Andrade, o Andrigo, ele fala abertamente. Ele tentou o Regis. Esse ele não vai confirmar, mas ele fez uma consulta. Tem mais nomes aí. Ele fez algumas consultas. Matheus Lute, que foi um nome oferecido. No caso, ele não foi atrás, né? Mas Matheus Lute que chegou a ser analisado. Mas o Rodrigo Andrade, o Marquinho, ele fala abertamente. Aliás, eu comungo com a opinião dele. Eu acho um baita jogador pra Série B. Um baita jogador. Tá no Vitória ainda? Então, ele perdeu um pouco de espaço, não sei se está lesionado ou não. Mas o Diogo Matheus, entendendo, né, analisando a situação dele no Guarani, eu acho que na Ponte Preta eles acabam sabendo o que acontece nos bastidores do Guarani e vice-versa, né? Agora, se tiver tudo dentro dos conformes, eu acho que vale uma conversa sim. Claro. É um jogador interessante para compor o elenco, com certeza. Que o Nelson improvisou o Dudu Vieira também, há um tempo atrás, tá improvisando jogador aí também. Não vejo problema nenhum. Ligando, hein, Fábio Chaves? É muita... Bom dia, amigos da CBN. Vi uma certa evolução no time do Guarani. Não fossem as expulsões nos últimos jogos, talvez poderíamos ter resultados melhores. JP de Moraes. Eu comentei em off com você, né, Carlão? E na jornada ontem também, que eu senti que o Guarani perdeu tempo com o Júnior Rocha. Porque mesmo com as expulsões, eu senti uma ligeira melhora na organização com o Pintado. O Guarani ele teve uma evolução. O Pintado assume contra o CRB, tem a Ponte, tem o Sport. Eu acho que contra a Ponte e contra o Sport, principalmente a evolução em termos de comprometimento, a organização do time, até defensivamente, né, a equipe teve um bom comportamento, apesar que o gol da Ponte, uma falha, né, não podia ter deixado o Gé cabecear sozinho da maneira como cabeceou. E ontem também, né, todo mundo furou, né, um lance estranho no passe do Lucas Lima, mas a defesa já deu uma resposta. O comprometimento, eu acho que o Guarani atingiu o ápice. É uma equipe que está brigando, é uma equipe intensa e infelizmente tem exagerado até na vontade. Se explica a situação do time, né, eu acho que tem a ver também com esse emocional.
Agora, as expulsões atrapalharam demais. Contra a Ponte e ontem contra o Sport, o mesmo panorama. Chegou o momento do campeonato que o desespero acho que faz também o time ter mais garra, né? Ter mais, buscar os pontos necessários, porque o Guarani tá desesperado agora, né? Só que aí entra aquela coisa, e nós falamos ontem, né, Júlio? O Pintado ele tem como característica a motivação. Não sei se essa pilha tem a ver com o Pintado, mas hoje a situação do Guarani, ela já é naturalmente ela já cria uma emoção no jogador, né? Ela já cria uma pilha no atleta. Eu acho que nesse momento o Pintado ele não tem que pilhar mais nada. Eu acho que o momento é de ter tranquilidade. É difícil pedir essa tranquilidade? Sim, é quase que impossível o jogador assimilar uma tranquilidade. Mas eu acho que agora é mais cabeça fresca do que pilha. Porque a situação do Guarani, por si só, ela já gera pilha, né? E o Roberto escreve aqui, pois é. Se nenhum de vocês fizeram contas no intervalo do 7-1, vocês viveram esse 8 de julho errado. É isso aí, estávamos nos referindo aos 10 anos do 7-1. A maior tragédia esportiva da história do Brasil. Sem dúvida. Nada foi igual. Por semifinal de Copa do Mundo, por ser no Brasil, pelo placar dilatado. E o Roberto tá certo, porque eu tava fazendo conta. Falei assim, não, se o Brasil fizer um gol até 5 minutos, dá pra montar uma pressão. Eu tô tão atônito que não sabia. Eu confesso que eu fiz algumas contas, Só que eu tem não queria coisa, né, Júlio? Às vezes a gente pega e fala assim, foi um 7-1. Cara, foi um jogo assim que não tem muita explicação. Não existe. Eu não vou falar que os jogadores são fracassados, de jeito nenhum. Mas foi um jogo que ele foi se desenhando de uma maneira tão maluca, tão absurda, que é inexplicável. O 7-1 foi criado justamente pelo respeito que a Alemanha tinha com o Brasil à época, e tem ainda pelo Brasil ser o pentacampeão mundial, pela camisa que tem o Brasil. E a Alemanha jogou de uma forma tão séria e tão... Você chegou a ver a entrevista do Khedira falando sobre isso? Khedira, volante histórico do Real Madrid, Sim. Fez gol, né, no 7-1. Ele falou o seguinte, o Joaquim Low chegou no intervalo, estava 5-0, se não me engano. Ele disse, se alguém fizer piadinha para os jogadores do Brasil em relação à vantagem ou desacelerar no segundo tempo, não joga a final. Viu? Já assumindo que a Alemanha já tinha vencido o jogo. Sim, claro. Mas, se desacelerar, se for prepotente dentro de campo, eu tiro do jogo e não joga a final. Aí os caras, Eu acho muito importante, e principalmente o alemão, né, que ele é muito rígido e no futebol, e aí eu levo para os europeus, eles não aceitam, né, essas coisas, essas provocações, essas brincadeirinhas. O que existe muito no futebol brasileiro, até pela malemolência do nosso povo, a malandragem no bom sentido do nosso jogador. Às vezes isso acontece, mas eu sou muito fã desse tipo de comportamento, o respeito acima de tudo, né? E a Alemanha, ela foi de uma elegância naquele 7-1. E o 7-1 respinga até hoje, né? Infelizmente, o Brasil está evoluindo no futebol. A gente viu a eliminação aí para o Uruguai agora na Copa América nesse final de semana. O Brasil com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, não conseguindo criar, não conseguindo ter aquela magia que tinha a criatividade dos brasileiros. Antes fez um jogo burocrático ali, acabou empatando. Nos pênaltis a gente já sabe a história, né? Ontem tivemos a final da Liga RMC na Praça do São Bernardo. O R7 Piceno do Sumaré bateu o tradicional Parque Brasília nos pênaltis. Pô, o parque lá do meu... Pô, perdeu, velho. É lá da região, lá, pô. E quem estava na lateral esquerda do R7 era o Zóio, irmão do Pacheco, contratado pelo Guarani. Pô, isso aqui é sensacional. Será que o Pacheco estava lá vendo o jogo? Que depois foi pro brinco, né? O Pacheco já tá aqui em Campinas, será oficializado como lateral do Guarani, a gente vai falar daqui a pouco. O Maracanazo foi pior do que o 7-1, escreve aqui o Conrado. Eu acho que em termos de dor, na época, foi emblemático também, mas... Mas não foi vexame, Mas não foi vexame. Foi uma derrota, uma derrota que doeu. Mas vexame, o 7-1 foi vexame. A gente foi... Olha a bola tocada, virou passeio! Grande Galvão, Carlos Eduardo Galvão Bueno, o maior de todos. Sobre o 7-1, há uma crônica muito interessante da Mili Lacombe hoje. Sugiro que, caso tenham tempo, apreciem e voltem ao tempo. Forte abraço, Carlão Fernandes. Vamos dar uma olhada aí, viu, Carlão? Não quero mais ficar remoendo isso. Negócio... É duro, hein? 7 anos se passaram e dói ainda. 10 anos passaram. Não, e outra, 10 anos. Olha o risco que nós corremos, né? Eu confesso, sou um fã do futebol argentino, mas, cara, a Argentina foi pra final. Você já pensou o Brasil 7-1 no lombo e a Argentina campeã dentro do Maracanã? Aí meu Deus do céu. Você preferiria ter passado pra final e perder pra Argentina na final de 1-0 ou ter tomado 7-1? Ah, Fabião, cara, cada situação também, né? situação maluca, Deus me livre.
Vamos respirar então. 11 horas e 31 minutos. Daqui a pouco a gente fala de futebol brasileiro. Repórter CBN. Segunda-feira, 8 de julho de 2024. Mais de 30 pontos da regulamentação da reforma tributária apresentada na semana passada devem ser emendados nos próximos dias. Entre eles estão a isenção de impostos para carnes e a taxação para medicamentos, carros elétricos e armas. Representantes da bancada ruralista vão se reunir hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para discutir a inclusão das carnes na cesta básica isenta e a taxação para cooperativas. O município catarinense de Rio do Sul entrou em situação de enchente pela terceira vez no ano. Na manhã de hoje, o rio Itajaí-Açu atingiu 7 metros e 36 centímetros. De acordo com a Defesa Civil da cidade, 4 abrigos foram abertos para atender moradores afetados. A barragem de Taió, na mesma região, está com todas as comportas fechadas. Já a estrutura de Tuporanga está com as comportas em manutenção e 4 delas permanecem abertas. Um torcedor do Cruzeiro acusou o presidente do Corinthians, Augusto Melo, de agressão. O homem alega ter sido acertado no rosto após dizer ao dirigente do clube paulista que ele seria o presidente que rebaixaria o time para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O caso aconteceu após o fim do jogo entre as duas equipes no Mineirão neste domingo. Em nota, o Corinthians afirmou que Augusto Melo foi hospitalizado e que a equipe de segurança interveio para proteger o presidente. Chega a 31 o número de pessoas mortas após um ataque da Rússia à cidade de Kiev. O bombardeio atingiu o maior hospital pediátrico da capital ucraniana. De acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, várias pessoas estão presas sob os escombros. O prefeito de Kiev afirmou que a ofensiva foi uma das piores desde o início da guerra. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11 horas e 34 minutos. Daqui a pouco a gente volta a falar de Guarani e Ponte Preta aqui no CBN Esportes. Gabriel Dudziak agora está chegando para nos atualizar informações da Série A com vitória do Palmeiras e uma joia brilhando mais uma vez. E do outro lado, mais uma derrota do Corinthians, Dudziak. Em um dos jogos mais esperados da rodada, o Palmeiras recebeu o Bahia no Allianz Parque. Embora o começo de jogo tenha sido do Alviverde, a primeira grande chance da partida foi da equipe visitante, com Jean Lucas finalizando para fora uma oportunidade de 2 contra 1 diante do goleiro Everton. O Bahia foi castigado. No último lance do primeiro tempo, o tricolor errou em um escanteio a favor, tomou o contragolpe e viu Estevão ir às redes. No segundo tempo, houve uma situação muito parecida. Jean Lucas outra vez saiu cara a cara com o Everton e perdeu o gol. Minutos depois, o Palmeiras fez o gol, agora com Rony em passe de Estevão. Depois, o Palmeiras se defendeu bem e confirmou a vitória por 2-0. O técnico Abel Ferreira elogiou a equipe, mas lembrou dos gols perdidos pelo adversário. Mas o Bahia também teve oportunidades, é isso que nós temos que corrigir. O Everton acho que hoje fez um excelente jogo. Com o resultado e a vitória do Botafogo por 3-0, o Palmeiras segue em terceiro lugar, a 1 ponto do líder Flamengo. O Corinthians perdeu mais uma. Em Belo Horizonte, o alvinegro se viu em desvantagem logo aos 5 minutos, depois de Matheus Pereira dominar driblando o zagueiro Félix Torres e tirar do goleiro Donelli. O alvinegro esboçou reação na reta final do primeiro tempo,
mas sofreu um segundo gol aos 49 minutos, com Barreal finalizando de fora da área. A tentativa corintiana era de reação na etapa complementar, só que com 2 minutos Gabriel Veron anotou o terceiro. O Corinthians mudou, tentou, mas sequer conseguiu descontar. Perde por 3-0 e amarga mais uma rodada na zona de rebaixamento. Em entrevista, o técnico interino Rafael Laruccia falou sobre pontos positivos e negativos do time. Acredito que, de uma maneira geral, a estratégia que a gente pensou para o jogo, ela funcionou em alguns momentos. Em outros momentos, a gente teve oscilações ali de concentração, de nível de atenção, que acabou resultando nos gols que a gente sofreu, e que isso tudo faz parte desse contexto complicado que a gente vive. Com a derrota do Bahia para o Palmeiras, o São Paulo segue na 4ª posição do campeonato. O tricolor volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV. O São Paulo terá os retornos de Ferreirinha, Caleri e do técnico Luiz Ubeldia, que cumpriram suspensão e não tem novos desfalques. Já o Santos espera a definição sobre o futuro do técnico Fábio Carille. A princípio ele fica no clube, mas o interesse do Corinthians segue vivo. E se a agremiação da capital pagar a multa rescisória, o Peixe pouco pode fazer. Os santistas só voltam a campo na segunda-feira da semana que vem, quando encaram o Ituano na Vila Belmiro. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Mais uma joia explodindo a cada jogo do Palmeiras, hein, Fábio Chave? Impressionante. É um privilégio ver esse jogador, o Estevão, né, que parece que joga tanto tempo no profissional, tem apenas 17 anos, e ontem carregando mais uma vez o Palmeiras para uma vitória, fez um golaço no contra-ataque já no final do primeiro tempo, quando o Bahia pressionava o Palmeiras, marcando o primeiro gol já no final do primeiro tempo, deu uma tranquilidade para o segundo, e no segundo tempo deu uma assistência perfeita também para o Rony. É mais uma dessas joias aí que a gente tem que parar para ver enquanto está aqui no Brasil, que daqui a pouco vai brilhar na Europa, mas é um jogador que parece que está jogando profissional há muito tempo, e acabou de sair do Sub-20, Sub-17, né? Um grande jogador que o Abel Ferreira também, como diz nas entrevistas, tem que aproveitar esse momento dele aqui, porque esses jogadores vão fazer sucesso na Europa daqui pra frente. Pois é, e agora falando do Corinthians também, né, Fabião? O Corinthians tá numa situação delicadíssima. Ontem, mais uma derrota fora de casa. Então, o Corinthians chegou no momento também, assim como o Guarani, a gente tá falando do Guarani, que o desespero começa a tomar conta da mentalidade dos jogadores, né? O Corinthians teve uma boa atuação contra o Vitória, apesar de ter ganho no último minuto no meio da semana, e ontem já caiu na realidade outra vez, tomando 3-0 de um time que tá bem. O Cruzeiro ainda não chegaram os reforços, né? Não podem estrear ainda, mas mostra muita qualidade o Cruzeiro, parece que acertou com o Seabra, treinador. E o Corinthians tem que saber o que vai fazer, definir o treinador logo, né? Ontem teve um entreveiro também com o presidente do clube, mais um fora das 4 linhas, o que acaba prejudicando e trazendo muita coisa pesada para o time, né? Ontem o presidente se envolveu numa briga, né, com o torcedor do Cruzeiro e tal, e essas coisas extra-campo acabam prejudicando ainda mais o Corinthians, que precisava de ter paz dentro de campo, mas parece que isso não está acontecendo, né? Enquanto o treinador não vier definir isso logo, parece que o Carille também, o Corinthians vai atrás pagando a multa aí, tem essa indefinição, o campeonato está rodando e o Corinthians tem que somar pontos. Carlão de Freitas, o Campeonato Brasileiro começa a ficar afunilado, né, Carlão? É uma briga muito interessante aí na parte de cima. A gente tem o Flamengo líder com 31, Botafogo e Palmeiras com 30, o São Paulo com 27. São Paulo venceu o Bragantino no sábado também. Tá numa briga muito interessante aí na ponta também. E tá legal, né? Com 4 gigantes, colocando o Bahia aí com 5 equipes fortíssimas, né? Mas eu acredito que daqui a pouco o Botafogo, não sei se vai conseguir permanecer nesse ritmo, mas tudo indica que Flamengo e Palmeiras vão até o final. O Flamengo deu um vacilo contra o Cuiabá, não jogou mal não, o Flamengo acompanha o jogo, jogou pra cima, mas o Cuiabá muito consistente defensivamente. O Derek Lacerda fez o gol no início, que atrapalhou o planejamento do Flamengo, mas eu vejo as duas equipes, um Palmeiras mais firme na hora de competir. Eu acho que o Palmeiras é mais confiável em jogos importantes. O Flamengo, apesar de ter um futebol vistoso, realmente é prazeroso ver o Flamengo jogar, mas eu acho que no bate entre os dois ali, não tira-tema entre os dois, eu acho que o Palmeiras tem até mais possibilidades de conquistar o título, mas duas potências do futebol brasileiro. E o São Paulo que conseguiu a 4ª vitória consecutiva, mais uma vez, já havia conseguido isso já nas primeiras rodadas, acabou perdendo depois para o Cuiabá e para o Vasco, mas volta a vencer, está acumulando 4 vitórias consecutivas mais uma vez,
e dando esperança pro torcedor. Tá apenas 4 pontos do líder do campeonato, São Paulo, que enfrenta o Galo lá na quinta-feira no duelo dos argentinos Milito contra o Zubeldia. E o Galo também numa situação complicada, vem de 2 chacoalhadas. Nossa, aí, né? Aí também no pro Flamengo, Botafogo vai, né? Perdeu pro Palmeiras também de uma forma grande também, né? Uma goleada de 4-0 e agora toma mais 2 chacoalhadas aí. Milito pode estar correndo risco também, né? Sabe o que é ruim, Júlio, com relação ao Atlético? Perde o respeito, né? Porque você toma 4 do Palmeiras, 4 do Flamengo, 3 do Botafogo. Mas que defesa é essa, meu Deus do céu? Uma e o peneira. Hulk parece que... Será que o Milito continua bastante tem um investimento tempo? pesado para brigar com o Flamengo, para brigar com o Palmeiras, mas, nossa, vai titubeando, vai caindo a cada rodada. Realmente é um Atlético muito estranho nesse Brasileirão. E na parte de baixo, né, a vitória do Vitória acabou deixando a situação do Corinthians mais difícil. O Corinthians é o primeiro na zona de rebaixamento com 12 pontos, seguido por Grêmio, Atlético Goianiense 11 e o Fluminense com 7 pontos. O Cuiabá, neste momento, é o primeiro time fora da zona, são 2 pontos de diferença para o Corinthians, então é uma situação... Eu acho que a situação do Corinthians, embora o cenário seja desanimador, a política, o presidente se envolvendo em confusão, a ausência de um técnico experiente, os salários não sendo pagos, enfim, tem muita coisa que deixa o cenário do Corinthians nebuloso. Mas a gente olha para o Grêmio, a gente olha para o Fluminense, meu Deus do céu. 7 pontos, né? Olha, se pelo menos um desses grandes não caírem pra Série B, eu vou ficar muito surpreso. Eu acho que um cai. É um cenário assim, muito... O Fluminense nada dá certo, cara. O que faz a gente acreditar, tudo bem, e tô com você, Júlio, é um cenário estarrecedor do Corinthians, é um cenário de queda. Mas o que faz o torcedor corintiano se apegar é que o Corinthians, independente do adversário, na Neoquímica, cria aquele clima, né? Como foi contra o Vitória, as coisas pareciam que não iam dar certo, de repente o Corinthians tira forças do nada, né? Eu acho que a torcida chegou um momento que não adianta mais negócio de protesto, conversar, intimidar, invadir, eu acho que chegou a hora de abraçar, vai ter que abraçar a causa e apoiar os jogadores rumo à permanência, mas dentre esses 3 gigantes, Corinthians, Grêmio e Fluminense, apesar que dentre os 3, tecnicamente, eu acho o Corinthians mais fraco que Grêmio e Fluminense, mas é o mais confiável com relação a escapar, pelo menos no meu entender. Agora o Fluminense tá patinando demais, né? A cada rodada e fica ali na lanterna. Hoje 7 pontos de diferença em relação ao Cuiabá. Já são 2 rodadas praticamente, né? Tá difícil. Eu acho 2 rodadas não, 3. 3 né? rodadas, Eu acho que o rebaixamento vai estourar em um grande aí. E o Grêmio tem 2 jogos a menos, mas não tem a casa, né? Não tá jogando em casa, tá jogando no gramado lá do Centenário, que é ruim também. Ontem tomou um vareio também do Juventude no clássico regional ali. E o Renato Gaúcho tá deixando os torcedores tranquilos, falando que o Grêmio sai fácil dessa. A cada coletiva do Renato, a torcida do Grêmio fica mais irritada, né, cara? Essa... Parece que a diretoria do Grêmio não tem coragem de tomar alguma providência. É um cara muito grande, né, na história do Grêmio, né, Fábio? Mas você vê, eu acho que o Renato ele precisa tomar cuidado com isso, porque a torcida do Grêmio tá ficando impaciente com ele. E com as entrevistas. Porque ele tem um ar de arrogância que a forma de defesa, às vezes é legal, quando tá tudo bem, a torcida adora. Mas quando tá tudo indo mal, a torcida fica super impaciente com o Renato. A gente sai fácil dessa, ele falou. Quando ele fala assim, eu vou dar uma aula de futebol pra vocês. Ele falou até porque pelo amor de Deus, o Renato, calma aí, pô. Ele teria que ser uma voz pra passar segurança pro torcedor do Grêmio, mesmo nessa situação ruim. Mas a partir do momento que ele fala, tudo bem, que não vai, que vai escapar, tal, uma coisa é você falar, gente... vamos nos unir, tal, pra escapar, e eu creio que o Grêmio vai escapar. Outra coisa é você debochar da situação, né? O Grêmio sai fácil dessa, e isso atrapalha o Renato. Lembra 2008, quando o Fluminense foi pra final da Libertadores da América? Ele falou, a gente vai ganhar a Libertadores, depois vai brincar no Brasileirão. O Fluminense quase foi rebaixado, no outro ano ele acabou sendo demitido, perdeu a Libertadores. Esse jeito dele é uma forma de defesa também, eu acho que o Renato usa isso, né? 11 horas e 45 minutos, depois do intervalo a gente fala do Guarani, que perdeu pro Sport, a Ponte que empatou com o Brunos, que é Série B aqui na CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda.
Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 47 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar do Guarani. Ontem derrota para a equipe do Sport dentro de casa, 1-0. O Guarani jogou com a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, quando o Ian Henrique foi expulso por uma entrada em Christian Baileta. Professor Pintado conversou com a imprensa depois do jogo para falar sobre essa situação complicada do Bugre. O momento emocional, né, tem um peso, sim. Não é positivo, né, a gente avaliar individualmente, principalmente o jovem. A gente avaliar uma performance por um lance, a gente vai acabar sendo injusto, principalmente com o jovem que é ativo do clube, que é formado no clube, que vinha fazendo um bom jogo até então. Dentro do que a gente tinha planejado no jogo, a gente estava conseguindo, né, construir, jogar contra uma grande equipe. O Sport é uma equipe que está montada, né, para o acesso, uma equipe muito forte. É que essas duas expulsões realmente pesam muito para a gente, né? A gente já tem uma dificuldade, a gente está construindo, a gente está buscando, né, algumas soluções, e acredito que a equipe tem performado, não com o que a gente gostaria, que é a vitória, é claro, mas o volume do jogo, né? Se a gente for avaliar friamente, eu não sei quantas bolas assim chegaram no nosso gol, né, para o Vladimir fazer um milagre, ou fazer assim, mesmo com um jogador a menos. Acredito que nós tivemos 2, 3 chances ali que, com um pouco mais de equilíbrio, a gente poderia ter terminado bem. A bola na trave do Ayrton de novo. Mas com um jogador a menos fica muito difícil, principalmente contra uma grande equipe que é o Sport, né? A gente lamenta muito, mas não acaba o campeonato aqui. Por mais que a gente esteja incomodado, por mais que as rodadas estejam passando, tudo que a gente falar, eu preciso ser realista, né? E a real é que o campeonato não acabou ainda. A gente tem ainda o caminho para lutar. Claro que a gente vai sangrar, a gente vai sofrer, mas mesmo que a gente queira, por qualquer avaliação que a gente faça, o campeonato não acabou. E a gente não vai deixar de lutar. O Guarani nunca vai se entregar, né? A gente vai continuar lutando aí para buscar essas vitórias. O Guarani vai continuar lutando, e uma situação complicadíssima, porque são 10 jogos sem vitória na Série B, e a diferença hoje para o Amazonas é de 10 pontos. O Amazonas joga hoje, então se o Amazonas, né, pontuar, de qualquer maneira vai para 11 pontos. O Amazonas vence, aí o Paysandu vira 16º, né, então fica 11 pontos. Enfim, é uma situação complicadíssima para o Guarani, Carlão. Júlio, quase até difícil de avaliar, né, a situação do Guarani, porque tudo joga contra, né? Agora, aspectos positivos enumeramos aqui durante o programa, e ontem nós falávamos também. Eu acho que com o Pintado houve uma evolução, e eu sinto firmeza principalmente no comprometimento dos jogadores, a luta, a entrega, e isso o torcedor reconheceu ontem, né? Tanto é que não tivemos protestos, né? Não tivemos palmas no final, mas o torcedor entendeu que o Guarani lutou. Só que
Hoje só a luta não basta, né? O Guarani precisa ganhar, não tem jeito. Está ficando muito defasado em relação aos rivais. Confesso que depois de ontem, aquela coisa, eu tô para jogar a toalha. Só que por ser futebol e às vezes por ser uma atividade, um esporte que em alguns momentos o improvável acaba acontecendo, a gente acredita, mas se pegarmos os números, os próximos jogos, aproveitamento, o que o Guarani precisa para escapar, é difícil a gente colocar aqui que o Guarani não vai cair. Isso dói pro torcedor, dói pra gente da imprensa. Estávamos falando aqui, Série C de Campeonato Brasileiro, eu achava que estava livre, né, desta competição e não sei, dá a impressão que esse é o rumo do Guarani. E enaltecendo a luta, o espírito, mas a gente percebe um Guarani completamente arrebentado mentalmente, né? Contra a Ponte, que era um jogo em que o Guarani foi dominante na primeira etapa. Tudo bem que quando toma o gol da Ponte já estava 11-11 e a Ponte jogava melhor, né? Mas 11-11 seria uma situação que daria para o Guarani enfrentar a Ponte de peito aberto. E ontem a mesma coisa, considerando a superioridade do Sport em relação à Ponte, em relação ao próprio Guarani, mas até pela apatia do Sport e pela maneira comprometida que o Guarani estava no jogo, não sei, dava para ganhar. Eu acho que com 11-11 dava para ganhar. Agora, 11-10, hoje o futebol está muito físico, é muito impositivo, né? Tivemos o exemplo Brasil e Uruguai. O Uruguai é uma equipe de alto nível. A partir do momento que o Uruguai perde um jogador, ele se retrai e o Brasil fica com a bola. Não conseguimos criar, mas foi um exemplo, né, do que o 11-10 faz diferença no futebol de hoje. E ficou praticamente inviável o Guarani enfrentar o Sport. O Sport ficou com a bola até de uma maneira blasé administrando e na hora que teve que matar, foi lá e matou. E ainda correu o risco de tomar um empate. Mas realmente, 11-10 nesses dois últimos jogos foram cruciais, levando em consideração que o time passa por uma situação complicadíssima, a parte técnica muito ruim ainda, muito abaixo, jogadores limitados que não combinam com a tradição, né, com a camisa do Guarani. O Guarani merece jogadores melhores, jogadores tecnicamente de um nível mais elevado. Mas o mental tem atrapalhado muito, e aí eu concordo com a justificativa do Pintado. Enfrentar o Sport, enfrentar a Ponte, que é um clássico pesado, com 11-10, boa parte do jogo, é inviável quase. No futebol de hoje é quase que inviável conquistar pontos ou conquistar vitórias. E na coletiva depois do jogo da Ponte, o Pintado fez uma meia-culpa, né? Se culpou pela expulsão do João Vitor, falou que tinha pilhado bastante o jogador, bastante o grupo antes do duelo, acabou até dando resultado, porque o Guarani entrou de uma forma diferente, uma postura diferente, mas o Guarani chegou num momento que não pode ter erro, né? Tem que ter erro zero, uma expulsão que pode custar bem caro, como tem custado nesses últimos jogos. E ontem, apesar do Guarani ter ficado com 10 jogadores, teve duas oportunidades ainda. E o Ayrton põe uma bola na trave, né? E o Paraíso já no final do jogo já chuta uma bola por cima do gol. Mas sozinho ali, poderia pelo menos ter empatado. Poderia, mas muito mais pelo acaso, né? Assim como no derby, a chance do Paraíso. E pela postura do Sport também. Agora, o Pintado, ele tem que tomar cuidado, e nós comentamos isso no início do programa. Eu acho que a situação do Guarani, ela já pilha o jogador. Sim. Né? Então, é um momento de passar tranquilidade, passar confiança para os atletas. Não adianta pilhar, o jogador já sabe, ele sabe da real situação que ele está vivendo, que o time está vivendo, então ele já está pilhado. Então não precisa mais, vamos entrar para rachar os caras, não. Eu acho que é o momento de acalmar. Eu acho que é o momento de acalmar, passar confiança. Tudo bem que é difícil encontrar confiança neste momento, mas eu vejo uma situação mais de serenar os ânimos do que você pilhar o jogador. Né? E o Ian ainda é um garoto, né, que é da base, que sente o que é o Guarani, né, que viveu o Guarani, que vive o Guarani, muito mais do que os reforços os jogadores desta temporada. Então sente mais. Então, se eu fosse o Pintado, quem sou eu, né, para passar a receita do sucesso pro Pintado? Mas eu acho que a característica de trabalho agora, ela tem que ser de tranquilidade, de passar confiança, de até esquecer a situação no Campeonato Brasileiro da Série B, para dar assim esse respiro para os atletas, para entrar bem no jogo e não pilhar tanto como o Guarani está. Pilhado no derby, pilhado contra o Sport Recife, e às vezes muita pilha acaba atrapalhando. O excesso de vontade pode ter o resultado oposto. Aquela coisa, né? é o equilíbrio. A emoção é importante? Lógico que é. A paixão pelo que você faz é super importante.
Mas a parte racional, o respirar, né? Você tem que atingir esse equilíbrio. Eu acho que o Pintado ele tem que passar isso para os atletas. Né? O sentimento, claro, de tirar a equipe dessa situação, porém o equilíbrio para vencer partidas, o equilíbrio, a frieza para passar pelos momentos de adversidade. Bom, agora são 11h56. A gente falou do Guarani, tem que falar da Ponte também, que na sexta-feira, fora de casa, contra o Brusque, teve até boas oportunidades no primeiro tempo, né, Carlão? De repente sair com um resultado positivo fora de casa. A gente falou disso na sexta de manhã. Se a Ponte conseguisse vencer o Brusque, ela ia voltar com um panorama muito bom. Sim. Seriam 7 pontos de 9, sendo um derby no meio. Se a gente olhar para os últimos jogos, são 5 pontos de 9 possíveis. Ela segue nessa zona intermediária média, da né? tabela, né? Ela segue a média e se levarmos em conta o que foi planejado para a Ponte nesta Série B, ok. Né? 2 jogos fora de casa, 2 empates contra concorrentes diretos. O Guarani permaneceu ali na situação em que se encontra, o Brusque também. Ok, dentro do campeonato, dentro do planejamento da Ponte, tudo bem, tudo certo. Agora, o porquê não aquele passinho a mais, né? Aquela vontade a mais, buscar pontos fora de casa, aquela ousadia, isso não tem na Ponte. Eu vejo nós falávamos da pilha do Guarani, eu vejo uma Ponte muito racional. Sim. Né? E aí vai exatamente o contrário. Muita também tranquilidade não vira, tem que sentir um pouco, né? Como deveria ter sentido um pouco mais o derby, sentir o jogo contra o Brusque também. Eu acho que com 4 pontos nestas 2 partidas longe do Moisés, a Ponte estaria num outro patamar. Mas ok, dentro da estratégia do Nelsinho, tá aí, tá na média, tá ali numa posição que ainda requer cuidados, mas muito mais tranquila em relação a outros jogos, mas tá faltando fome pra Ponte eliminar esse tabu aí de não vencer fora de casa. E a impressão que a gente teve, né, pelo menos por minha parte, a gente fez o jogo aqui na sexta-feira, que se a Ponte apertasse um pouquinho mais, conseguia marcar um gol ali contra o Brusque, um jogo... O Brusque não criou tanto, não ofereceu tanto perigo para a Ponte Preta. A Ponte Preta até chegou a marcar um gol que estava impedido com o Matheus Regis, né? Mas se forçasse um pouquinho, a Ponte saía com essa primeira vitória fora de casa. Tem uma presença legal da torcida da Ponte lá, também apoiando. Até parecia a maioria nas arquibancadas. Outra, você citou, Fabião, da situação até confortável, entre aspas, e que a Ponte dificilmente ela vai encontrar na Série B novamente, né? Sim. De jogar num campo neutro praticamente... Né, com 400 pessoas, sendo que metade ou até mais era da Ponte, né, dificilmente na sequência da Série B ela vai encontrar contra um adversário até mais fraco. Eu acho de pouco provável que a Ponte encontre assim, um panorama semelhante ao que ela teve na sexta-feira. Pois é, a Ponte agora tem pela frente o jogo contra o Mirassol dentro de casa. Se mantiver essa produção com o Nelson Batista, né, de vencer os jogos em casa... Mas Mirassol é outro, outro papo, cara. A Ponte pode acessar aí a parte de cima da tabela. Acho que vai ser um jogo muito parecido com o que foi contra o Novo Horizontino, né? Um jogo difícil. O que colaborou muito pra Ponte para vencer o Novo Horizontino foi ter jogado com a mais durante boa parte do jogo. Quase que passou um perrengue danado. Passou um perrengue. Então acho que a projeção de dificuldade é mais ou menos por aí, né? Eu acho também. Hoje tem esses 2 jogos também ainda da 14ª rodada ainda, amanhã termina a 15ª rodada. O bom pra Ponte é a diferença de tempo. O Mirassol ainda não jogou na 14ª rodada, joga apenas amanhã. E a Ponte vai ter esse tempo. Depois joga na sexta-feira com a Ponte Preta já, faz uma viagem pra cá, pra Campinas. Essa diferença, hoje em dia no futebol, essa diferença de tempo, hoje em dia no futebol, é muito importante. E os jogadores podem chegar meio cansados pro duelo de sexta-feira, né? É isso, e o nosso ouvinte aqui pergunta onde está Antônio Lupe. Sou fã dele. Tá no retiro. É a nosso ouvinte, a Rose. Retiro. Tá de férias, mas também se reconectando. Tá se reconectando. Pra voltar melhor, uma pessoa melhor, com novo visual. Essa é a promessa. 4 horas tem Arena CBN, a gente vai voltar a falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, também debater um debate muito amplo sobre Seleção Brasileira e Copa América. Voltamos amanhã com CBN Esportes às 11 horas. Até lá. CBN Esportes Campinas.